Vamos lá. Golpistas, a defesa é impossível e o que eles querem. Nós vamos falar aqui da linha de defesa das principais figuras denunciadas pela Procuradoria-Geral da República e vamos falar o que procede e o que não procede. Né? De novo, vamos para as regras do jogo. Né? Eu acho que deveria ser permitido carrinho acima da linha da cintura. Bom, não, nem acima da linha da cintura, e se for no tornozelo, nem abaixo, vale bem. Né? Carrinho com prudência na bola, não é na pessoa. Né? Tem regra. Vamos lá. Defesa de Bolsonaro, o que a gente tem? Em resposta à Procuradoria-Geral da República, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e afirmou que há um cerceamento do trabalho dos seus advogados. Segundo os defensores, o acesso a elementos de prova foi negado e houve um excesso de documentos disponibilizados de forma desordenada. Celso Vilardi afirma que Bolsonaro é inocente e que não compactuou com qualquer tentativa de ruptura democrática. A defesa pediu ainda que o caso de Bolsonaro seja apreciado pelo plenário do Supremo e não pela primeira turma, sob o argumento de que se trata de um ex-presidente da República e, por isso, haveria necessidade da participação de todos os ministros da Corte. Muito bem. Começo pelo fim. Acho que não cometo nenhuma, até porque eu não vou falar de conteúdo, eu já conversei com o Dr. Celso Vilardi, eu sou uma pessoa bastante civilizada e educada, e eu poderia cobrar dele que dissesse em que lugar está que um ex-presidente da República deva ser julgado pelo Pleno. Ele sabe que não está em lugar nenhum. Assim como ele sabe que no fim de 2023 se tomou a decisão no Supremo, e não tinha nada a ver com Bolsonaro, ele também sabe disso, né, de que as questões criminais voltariam a ser julgadas no Supremo pelas turmas. Isso que eu estou dizendo aqui não é uma opinião. Essa decisão foi tomada, inclusive, com solicitação da OAB. Porque, julgadas as questões penais pelo Pleno, as coisas se perdiam, demoravam, enfim. Então se tomou essa decisão. Ele lembra muito bem, o Bolsonaro é ex-presidente, não é presidente. Se pode dizer, por consideração, se deveria... Bom, aí é outra coisa. Pela regra do Supremo, pelo regimento do Supremo, esse julgamento se dá nas turmas. Qual é o caminho? Entrar com uma solicitação ao próprio Alexandre, que pode indeferir, pode submeter a turma, né? E se a turma decidir, e caso ele submeta a turma, eu, no lugar dele, já disse, cumpriria, como ele está cumprindo, a regra do jogo. A regra do jogo é ser julgado pela turma. Há uma outra questão que frequentemente se levanta. De novo, o que eu vou dizer aqui não é uma opinião. É um fato. Não gosto do fato. Não posso fazer nada. Tá? O Supremo já tinha decidido, e não tinha nada a ver com Bolsonaro, que as investigações, ainda que iniciadas, ainda que desde a fase do inquérito ou ação penal, que tenham começado numa instância, seguem nesta instância. Então, isso a propósito de muita gente dizer, Bolsonaro deveria estar sendo julgado na primeira instância. A gente vai ver que tem uma outra argumentação aqui, de uma outra defesa que fala isso. Já aproveito e trago essa questão aqui agora. Atenção, isso foi um voto, o relator foi o ministro Gilmar Mendes,
E o Gilmar disse, precisa parar com esse negócio de salta para o Supremo, desce para a primeira instância, volta para o Supremo a depender do cargo. Não. O crime cometido na instância em que a pessoa está no momento do crime permanece naquela instância. E não fica saltando. O voto guia foi do Gilmar, ele foi o relator, e já contou com os votos do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, do Cristiano Zanin, do Flávio Dino, do Barroso. Ah, só a turminha. Não! O Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, também votou assim. Já existe essa maioria formada no Supremo. Isso não é uma trapaça. Isso não é uma trapaça para prejudicar Bolsonaro. Ah, mas eu li no Twitter que é. Bom, mas no Twitter você vai ler qualquer coisa. No Twitter você vai ler, inclusive, aqueles que têm certeza de que a Terra é plana. Aliás, tem um aqui que fala em terraplanismo jurídico, não sei o quê. No Twitter você vai ler que vacina tem chip. No Twitter você vai ler que a vacina induz as pessoas a terem um comportamento a favor da China. Você vai ler qualquer coisa no Twitter. A questão é saber, você está interessado numa informação que é jurídica, que é essa que eu estou passando aqui. Ah, quem diz que é? Vai pesquisar, meu Deus do céu. Eu não quero que você acredite em mim só porque eu sou bonito. Vole bem. Porque é isso, Arthur, eu lido com isso há muito tempo. As pessoas tendem a acreditar mais em gente bonita. Então eu falo assim, ai, que homem bonito. Vai ver que é verdade. É uma ironia para quem não percebeu. Não é para acreditar porque eu sou bonito. Ah, eu sei muito bem o que você pretende. O que é que eu pretendo? Eu não gosto de gente que tenta dar golpe. Isso. Mas a decisão de julgar no Supremo é uma decisão que antecede essas questões que dizem respeito a Bolsonaro. A decisão de ficar na turma é uma decisão que antecede essas questões de Bolsonaro. Não são decisões tomadas para prejudicar Bolsonaro. Entende? O fato dele não gostar delas não quer dizer que sejam feitas por causa dele. Então, senão entra naquela máxima, né, Volibene, que a gente repete aqui na formulazinha latina, né? Post hoc ergo propter hoc. O que é isso? Depois disso, logo por causa disso. Que é um erro lógico. Só porque aconteceu, teve uma determinada consequência, então foi para produzir aquela consequência? Não. O exemplo clássico que se dá é o galo bate a asa, tá, não sei o quê, e o dia nasce. Mas não nasceu, Arthur, porque o galo bateu a asa. Sim. Definitivamente não. Se matar todos os galos, o dia vai continuar a nascer. Eu já até contei aqui, menino do interior com insônia, quando escutava o galo, ele bate a asa, eu falei, lá tá o dia nascendo, saco, e eu não dormi ainda. Porque para ficar claro aí que eu não durmo mesmo. Então, agora, a defesa tem o direito de apresentar esses argumentos? Tem o direito de apresentar esses argumentos. Não? É a defesa. A defesa tem o direito pleno de apresentar o que quiser. Ah, mas o procurador elencou as coisas que acusam Bolsonaro. Não as que defendem Bolsonaro, mas ele tem advogado de defesa. O Ministério Público se chama órgão acusador. Agora, falar mal de denúncia é outro trabalho da defesa. A defesa existe para tentar, presta atenção, a defesa existe para tentar desconstituir as denúncias.
Precisa ver se procede ou não procede. Aí diz, Bolsonaro nunca nem pensou em golpe. Bom, as evidências que estão lá, e a defesa vai tentar descaracterizá-las, justificam a denúncia. Por exemplo, a denúncia tem esse vídeo aqui, em que o Bolsonaro diz, ele reúne o governo para evitar a realização de eleição. Quem está se reunindo ali não é um grupo num boteco tomando cerveja e falando como é que nós vamos impedir a eleição. Isso é uma coisa. Não é isso. Quem está ali é o governo, é o presidente da República, são ministros de Estado, é o ministro da Defesa, é o chefe do GSI, é o sub da Secretaria-Geral da Presidência. E eles decidem ali, depois não conseguir uma determinada coisa não significa que não se tentou. E o outro fato que nós temos que também é irrespondível é que o Código Penal prevê pena para quem tenta golpe de Estado, não para quem realiza golpe de Estado. Porque se o golpe de Estado tivesse sido realizado, evidentemente essas pessoas não seriam punidas. As punidas seriam as adversárias delas, porque estaríamos numa ditadura. Eu não gosto dessa explicação. Então eu estou dizendo, está na segunda turma, na primeira turma, não é uma decisão contra Bolsonaro. Está no Supremo, essa reivindicação, aliás, a defesa nem faz mais, não a do Bolsonaro, mas tem outros que fazem ainda, insistem na tese. Também não é uma escolha. Também é o cumprimento da lei, né? Mas tem aí o vídeo do Bolsonaro do dia 5 de julho de 2022? Tem. Então vamos lá. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Olha, e ali, né, a gente vê depois, os ministros fazem propostas. O ministro da Defesa fala que ele já está conversando com os militares para isso. Nós vamos ver o general Augusto Heleno fala que é para virar a mesa antes. Né? Ninguém precisa acrescentar nada àquilo que existiu. Aquilo que existiu é grave por si. Agora, insisto, defesa é defesa. Né? E eu defendo o direito de defesa. Sempre. Só existe direito de defesa na democracia. O direito de defesa teria ido por água abaixo se o golpe tivesse acontecido. Essa é a contradição inelutável desse negócio. Não é mesmo? O que tem aí sobre a defesa envolvendo Moraes? Como é que é? Reinaldo, a defesa de Bolsonaro voltou a dizer que a Polícia Federal não entregou todas as provas obtidas pela investigação. Na petição entregue ao STF, os advogados defenderam que a denúncia não seja recebida pela corte. Os defensores lembraram que foram cumpridos dezenas de mandados de busca e apreensão durante as investigações, mas somente foi fornecido o espelhamento de 7 celulares analisados pela PF. A equipe de advogados comandada por Celso Vilardi ainda afirmou que as investigações foram divididas em diversas petições no Supremo que juntas somam mais de 81 mil páginas.
Bom, fazer o quê? É parte a investigação é grande, é ampla, mas atenção, a defesa não está obrigada a apresentar em 15 dias. Essa primeira defesa é a defesa prévia ainda, para decidir. A hora e se for aberta a ação penal, tudo isso vai aparecer. Insisto, você não pode exigir que o Ministério Público se comporte como se ele fizesse o trabalho da defesa. Ele não faz o trabalho da defesa. A defesa terá o tempo de fazer o seu trabalho. Inclusive demonstrar, olha aqui, temos coisas aqui indicando que não é assim. E também, eu tenho aqui uma conversa que indica tramóia golpista. Mas essa outra sugere que pode não ter acontecido. A defesa vai se manifestar. A defesa vai se manifestar. Né? Tem o Bolsonaro, não precisa nem botar o vídeo, do dia 9 de dezembro de 2022, quando ele rompe o silêncio, indicando de maneira muito clara que as Forças Armadas vão fazer alguma coisa, que ele mantém o comando das Forças Armadas. Mas era 9 de dezembro, ele já tinha perdido a eleição. Né? Estou dando um exemplo. Enfim, a denúncia é gigantesca, está tudo lá. Né? Agora, a defesa tem de fazer o seu trabalho. Defesa do Augusto Heleno, vai lá. A defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou em manifestação apresentada ao STF que a Procuradoria-Geral da República realiza verdadeiro terraplanismo argumentativo em fatos narrados na denúncia. A PGR usou como prova uma agenda encontrada pela Polícia Federal na casa do general Augusto Heleno, na qual havia diretrizes sobre como disseminar ataques ao sistema eleitoral. No material, Heleno alertava para a necessidade de estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. A defesa do ex-ministro afirma que a Procuradoria usou as anotações para chegar a conclusões que queria chegar. De acordo com a defesa, a Procuradoria-Geral da República não parte das anotações para se chegar à conclusão, mas alinha as palavras e páginas da agenda para casar-se com a conclusão a que pretendia chegar de que o denunciado seria parte da alegada empreitada golpista. O argumento deles tem todo o direito de apresentar. Agora, o Augusto Heleno, na reunião de 5 de julho, por exemplo, estou dando um exemplo, a denúncia tem mais. Fica claro, não sei se separaram o vídeo aí. Tem sim. Né? O alinhamento com a interrupção do processo democrático. Isso não foi inventado por ninguém. Isso foi falado para as pessoas. Insisto, o general Heleno não é um botequeiro. Ele era o chefe do Jaci. Tem o vídeo, se quiser. Pode colocar. Vamos lá. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Então, gente, eu fico feliz que eu percebo, né, que o público, né, vem para cá, inclusive agora, em busca de informação. Né, que é o que nós temos a oferecer. Anderson Torres diz o quê?
A defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também pediu a rejeição da denúncia e disse que a PGR criou uma obra de ficção que vem do fruto de um roteiro imaginário. Os advogados ainda disseram que a Procuradoria-Geral da República agiu de forma irresponsável ao dizer que Torres admitiu a participação na live em que Bolsonaro propagou ataques às urnas eletrônicas. Os defensores também afirmaram que a PGR não foi capaz de elencar provas contundentes para a sustentação da imputação criminal com relação a Anderson Torres. Perfeitamente. Tem a minuta do golpe encontrado na casa dele e ele participou da live. Ele participou da live. Atenção. Participou de uma live como chefe da Polícia Federal em que inclusive se estava fraudando o sigilo de uma investigação em curso no TSE. Aliás, existe um inquérito específico para isso. Ou não? Houve uma tentativa de invasão do sistema do TSE que não tinha nada a ver com urna. Aquilo foi usado como exemplo de que o sistema seria vulnerável. Estava ali ninguém menos do que o chefe da Polícia Federal. Quando o chefe da Polícia Federal sabia que, inclusive, as urnas não são ligadas à internet e que aquela invasão que houve, que não tinha nada a ver com urna, só era possível porque o sistema era ligado à internet. No entanto, viva a defesa. Defesa, faça o seu trabalho. A defesa só não pode querer que o Paulo Gonet se comporte como defensor. Porque ele é de um órgão acusador. Agora, o que o Paulo Gonet não faz, como eu já vi acontecer, é inventar fato. Aliás, foi extremamente cuidadoso, a meu juízo. Que diz a defesa do Mauro Cid? Aqui nós vamos passar pelas defesas todas. Vamos lá. A defesa do tenente-coronel argumentou que o militar era um mero ajudante de ordens e não tinha poder para tramar um golpe de Estado. Os advogados argumentaram que a conduta de porta-voz de Bolsonaro atribuída a ele pela PGR deveria ser um excludente de ilicitude, ou seja, não poderia ser imputada como crime. Segundo a defesa, ao agir como porta-voz do ex-presidente, o ex-ajudante de ordens estaria cumprindo apenas o seu trabalho. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, defendeu a manutenção dos termos do acordo de colaboração premiada firmado com a Polícia Federal e pediu que ele seja integralmente absolvido das acusações feitas pela PGR. No acordo se fala dele ter uma pena de no máximo 2 anos. Em caso de haver pena, ele está pedindo aqui, e a Lei 12.850, de novo eu venho com fatos. A Lei 12.850 permite que se negocie, sim, né, a plena absolvição, enfim, que não haja acusação. E nos termos de delação do Mauro Cid existe mais, né, que seus familiares também não sofressem imputação. Né? Isso estava na delação dele, que até gerou aquela distorção. O Alexandre está ameaçando a família, né, que evidentemente não tem nada disso. A defesa do Bolsonaro pede anulação da delação, né? O que eu acho que não vai acontecer. Né? Mas, de novo, né? Se peça. Mário Fernandes, o general do Punhal Verde e Amarelo, fala o quê? Vai lá. A defesa dele negou a participação na trama golpista e pediu ao Supremo Tribunal Federal que a análise da acusação seja feita pela primeira instância. Segundo os advogados, o general não endossou e muito menos praticou qualquer ação com o objetivo de consumar o suposto golpe de Estado. Ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro, Fernandes é apontado como responsável pelo plano para matar autoridades públicas, incluindo o presidente Lula, o vice-Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. De novo, a questão da primeira instância, ele está no inquérito. Já expliquei que começou no Supremo, já expliquei qual é a votação que o Supremo fez antes dessa coisa toda. Portanto, é uma argumentação que será considerada improcedente. E isso que eu estou dizendo aqui, deixa eu dizer uma coisa,
eu conheço esse meio, sei como é que são feitas essas coisas. Eles sabem que nada disso vai ser aceito. Então apresenta por quê? É uma tática. Apresenta porque se cria um ambiente... bom, primeiro precisa ter parcela da população alinhada com a tese de que está havendo uma grande perseguição, de que tudo aquilo que a gente viu, a gente não viu. Tá bom. Então tem que ter isso. Tem que apresentar as evidências que eles consideram, que eu considero falsas, de que está havendo agressão ao devido processo legal. Lá na frente, quem sabe um dia pedir a nulidade, sei lá o quê. Né? Por exemplo, o Ciro Nogueira, presidente do PP, ele quer que qualquer candidato da direita se comprometa com o que ele chamou anistia de Bolsonaro. Né? Com todas as vênias ao Ciro Nogueira, né? Sobrinho neto de um grande poeta do Piauí, né? Ciro Nogueira, que é o Mário Faustino, né? Mas os dons do pensamento são um pouco diferentes, com todas as vênias. Né? O Ciro Nogueira sabe que nem anistia é o nome, né? Anistia é quem dá ao Congresso. Teria de ser graça. E nós já sabemos o que acontece no Supremo quando alguém concede uma graça simplesmente para rever uma decisão do Judiciário. Isso é inconstitucional. Fato. Aconteceu com Daniel Silveira. Fazem isso porque, quem sabe lá adiante, né, um dia muda a composição do Supremo, se tenta achar uma firula qualquer. O importante é cobrir o julgamento com o véu da suspeição. Né? Até aí, defesa faz isso. Agora, o que não pode é haver a sugestão de que decisões judiciais não podem ser cumpridas. Né? Decisões judiciais podem ser discutidas, mas elas têm de ser cumpridas. Né?